Vamos lá. O inquérito policial, ele também é oficial. Isso significa dizer que quem vai ficar responsável por presidir, por instaurar o inquérito policial vai ser um órgão oficial. Esse órgão oficial, gente, é a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária, olha só, a Polícia Judiciária, por meio do seu delegado, é quem vai ficar responsável pela instauração e pela presidência do inquérito policial. Incumbe ao delegado de polícia a presidência do inquérito policial, que fica a cargo de órgão oficial do Estado. Esse órgão é a Polícia Judiciária. Toma cuidado para não confundir a Polícia Administrativa, que é a Polícia Militar, ou a Polícia Rodoviária Federal, com características, né, de ser uma polícia preventiva, ostensiva, com a Polícia Judiciária, que é uma polícia investigativa, uma polícia repressiva. A exemplo, Polícia Federal e Polícia Civil. Então, quem é que vai ficar responsável pelo inquérito policial? A Polícia Judiciária. O delegado é o responsável, ele é a autoridade policial para presidir e instaurar o inquérito policial. Eu não estou falando aqui, gente, de inquérito policial militar, porque aí seria um oficial das Forças Armadas ou um oficial aí da Polícia Militar, ficaria encarregado do inquérito policial militar. Agora, do inquérito policial, então, inquérito policial, uma espécie de investigação, somente a autoridade policial, no caso aqui o delegado de polícia. Tudo bem? Então, vamos lá. Oficial. Agora, oficioso. O inquérito policial é oficioso, não confundam. Oficial, que é o órgão ali oficial, o órgão titular do Estado, e oficioso, né? A forma como ele é instaurado de ofício, sem precisar de uma provocação, sem precisar da vontade da vítima. Se o crime for, a condição para que ele seja instaurado de ofício é que o crime seja de natureza pública incondicionada. A gente vai estudar dentro da ação penal a natureza dos crimes. Tem crime que é natureza pública, tem crime que é de natureza privada. Lá no crime de natureza pública, a gente tem condicionada e tem incondicionada. Condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. E temos a incondicionada. São aqueles crimes que não precisam de provocação. Não depende da vontade da vítima, porque está sendo ofendido ali também o Estado. Então, roubo, homicídio, crimes contra a dignidade sexual são crimes que são de natureza pública incondicionada. Lá na parte do estudo da ação penal, a gente vai ver melhor, né, esse tema. Mas o que você precisa saber, quando o crime ele for de natureza pública privada, aí tem que ter a manifestação ou o requerimento do ofendido. Quando for de natureza pública condicionada, tem que ter a representação. Agora, quando é incondicionada, aí não precisa de nenhuma manifestação, não precisa de nenhuma vontade da vítima, independe da vontade da vítima. Então, nesses crimes de natureza pública incondicionada, o inquérito ele é instaurado de ofício. Significa dizer que nos crimes, nos crimes de ação penal pública incondicionada, ele será instaurado de ofício, ou seja, sem nenhuma representação. Não precisa de nenhuma representação para que seja instaurado o inquérito policial, tá bom? Olha só o que é que diz o artigo 5º. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado, vamos lá, de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária. Pessoal, aqui não é natureza pública condicionada, aqui continua sendo. Quando fala ação pública, quer dizer incondicionada, tá bom? Está falando que é sem nenhuma condição. Então, pode ser de ofício,
pode ser também mediante requisição da autoridade judiciária, ou seja, requisição do juiz, pode ser requisição do Ministério Público ou a requerimento do ofendido, ou quem tiver qualidade aí para representá-lo. Cuidado para você não confundir aqui. Quando o crime ele é de natureza pública, incondicionada, o inquérito ele pode ser instaurado de ofício, mas não significa dizer que vai ser instaurado somente de ofício, porque a própria pessoa que sofreu uma ação penal pública, ou melhor, um crime de ação penal pública incondicionada, por exemplo, a pessoa foi vítima de um roubo, vítima de um furto, ela pode chegar até o delegado e solicitar a abertura do inquérito. Aqui se chama o requerimento do ofendido. Agora, quando o promotor ele toma conhecimento de um crime, se ele não tiver informações suficientes para poder entrar com ação penal, ele vai pedir ao delegado que instaure uma investigação. Então ele vai requisitar do delegado, porque essa requisição aqui, gente, é uma ordem para o delegado. O delegado não escolhe. O crime é de natureza pública incondicionada. O promotor teve conhecimento, só que não tem condições de oferecer denúncia. Ele pode oferecer denúncia, agora tem que ter ali o lastro probatório, tem que ter ali a autoria, materialidade. Se ele não sabe, ele encaminha para o delegado investigar. O nome disso aqui, ó, é requisição. A requisição nada mais é do que uma notícia crimes ou melhor, notícia crimes mediata, mediante uma provocação, mediante um ofício. Vai mandar lá um ofício para o delegado falando: doutor delegado, olha só, aconteceu isso, 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 isso. Eu quero que você instaure um inquérito policial e investigue. O delegado vai pegar aquele ofício e falar o seguinte: peraí, o crime foi de natureza pública incondicionada, então eu tenho a obrigação de instaurar um inquérito. Eu não escolho. Ele é instaurado de ofício. Tá bom? Então, de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária. Gente, esse termo aqui é considerado inconstitucional, né? Porque a gente sabe, ou melhor, não foi recepcionado, né? A gente só fala que é inconstitucional algo quando esse dispositivo ele é depois da Constituição, ou seja, depois de 1988, né? Tá aqui a Constituição de 1988. Então, se a lei foi criada aqui depois, aí a gente fala que ela é ou não constitucional. Agora, quando a lei vem antes, por exemplo, o Código de Processo Penal Militar, ele é de 1941. Então não tem como dizer que é constitucional ou não, porque não está aqui ó, desse lado. A gente fala que a Constituição não recepcionou esse dispositivo. Por quê? Porque fala que a autoridade judiciária poderá requisitar a instauração do inquérito. E lá no artigo 129 da própria Constituição, fala que o nosso sistema ele é um sistema acusatório. Então já tem lá bem definido cada um com a sua função. Acusação, defesa, o juiz ele vai presidir a ação penal, o processo, mas ele não pede, ele não solicita aí requisição para instauração de inquérito policial. Bom, mas está aí no Código Penal, ou melhor, no Código de Processo Penal, para uma questão objetiva, né, de prova, né, questão ali de marcar o X no lugar correto. Se aparecer esse dispositivo aqui, olha só, se aparecer esse dispositivo aqui, você vai marcar que está correto. Você vai marcar aqui, ó, no crime de ação penal pública, o inquérito policial vai ser iniciado mediante requisição da autoridade judiciária. Fica tranquilo, porque realmente isso aqui tem previsão lá no CPP, tá bom? Embora não seja recepcionado aí pela Constituição. Pessoal, outra característica do inquérito policial, o inquérito, ele é temporário. Talvez essa daqui é uma característica pouco utilizada nas aulas, né? Talvez você que está aqui, talvez nunca tenha visto o prazo do inquérito como uma característica, mas é. O inquérito, ele é temporário. Ele tem prazo para ser finalizado. Estando o indiciado preso, indiciado, investigado, ou o indiciado ou o investigado solto. Vamos lá. No Código de Processo Penal, se o indiciado estiver preso, o prazo é de 10 dias para que as investigações sejam finalizadas, o relatório seja feito e encaminhado para a autoridade competente, o juiz ou o Ministério Público. Agora, se ele estiver solto, é 30 dias. Aqui é um prazo impróprio, significa dizer que
Se acabar esse prazo, pode ser prorrogado, tá bom? Não é um caso que se exaure em si mesmo. Cabe ainda aqui prorrogações, tá bom? Por mais 30 dias, tranquilamente. Ele preso, cabe prorrogação? Pessoal, o pacote anticrime trouxe essa previsão aqui, ó. Então, no caso do investigado preso, o inquérito ainda pode ser prorrogado por mais 15 dias, tá bom? Já no inquérito policial federal, é 15 dias preso, prorrogado por mais 15, solto 30, prorrogado por mais 30. No IPM, no inquérito policial militar, são 20 dias preso, 40 dias solto, podendo ser prorrogado por mais 20. Então, veja, são prazos diferentes aqui na prorrogação. Contra a economia popular, 10 e 10. Lei de drogas, ó, 30 mais 30 e 90 mais 90. Já na lei da prisão temporária e nos crimes hediondos, só temos aqui a previsão de 30 dias para o réu preso. Réu solto não existe prazo, gente. Então vai aí, ó, ser perpétuo, né, o cumprimento aí, ou o inquérito, né? Não precisa ser finalizado aí dentro de 90 dias. Porque se o crime foi previsto na lei de prisão temporária ou um crime, ou melhor, crime hediondo, né, gente? Previsto na lei de prisão temporária. Olha só, o crime é hediondo pela lei da prisão temporária, 30 dias, prorrogado por mais 30, o réu preso, e não existe prazo para finalizar o inquérito com ele solto, se ele cometer um crime hediondo, né, pela prisão temporária. Tá bom? Vamos lá, olha só. O inquérito, ele é indisponível. Quando eu falo que algo é indisponível, significa que não pertence a você. Ou que se você está utilizando, não é sua, a posse não é sua, embora você esteja utilizando. Quando eu falo que o inquérito é indisponível, eu quero dizer que a autoridade policial, embora seja o presidente, embora instaure o inquérito policial e tome conta, jamais poderá mandar arquivar os autos do inquérito. A autoridade policial não arquiva inquérito policial. Professor, já que o delegado não pode arquivar inquérito policial, então de quem é a competência para arquivar, para o arquivamento do inquérito policial? Aí na tela. O inquérito policial, ele pode ser arquivado? Sim, ele pode ser arquivado. Se ele não tiver, ó, se não tiver ali a autoria, ó, não tem autoria, não tem materialidade. Isso aqui é o seguinte, viu, gente? O delegado ele investigou, porém ele não conseguiu chegar até uma autoria. Ele investigou e não conseguiu provar que houve ali realmente materialidade. Então é um inquérito policial que não chegou em lugar nenhum. Nesse caso, o promotor ele vai poder promover o arquivamento. Quem tem competência para arquivar o inquérito policial? O Ministério Público. O Ministério Público tem competência para arquivar o inquérito policial. Calma que daqui a pouquinho eu vou te falar como era antigamente. Antes do pacote anticrime, a gente tinha uma logística. Atualmente, com as decisões recentes do STF, em algumas ADIs, né, ações diretas de inconstitucionalidade, julgando aí, né, o juiz de garantias, julgando aí o arquivamento do inquérito policial. Então, hoje, tá bom? Hoje, quem é que arquiva o inquérito policial? O Ministério Público. O juiz pode discordar do requerimento de arquivamento do inquérito policial? Gente, segundo o artigo 28 do CPP, não. O juiz ele não pode discordar. Porque não está sendo submetido ao juiz o arquivamento. O titular da ação penal é o promotor, então o promotor ele pede o arquivamento dentro do próprio Ministério Público. É a chamada ato interna corporis, né? Vai ser dentro do próprio MP, lá na Procuradoria Geral de Justiça. Ou no MPF, né? Se for aí um inquérito policial federal. Bom, vamos lá. O STF, por maioria, atribuiu interpretação conforme, né, o artigo 28, para assentar que
Ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o MP submeterá a sua manifestação ao juiz competente, comunicará à vítima, o investigado, à autoridade policial, podendo encaminhar os autos ao procurador-geral ou à instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação na forma da lei. Vamos lá. Como era a sistemática do arquivamento do inquérito policial antes do pacote anticrime? Pessoal, antes do pacote anticrime, se o promotor ele estivesse ali diante de um inquérito, o relatório do inquérito entregue pelo delegado, só que aquele inquérito não trouxe ali quem era a autoria, não trouxe nada de materialidade. O promotor ele poderia promover o arquivamento. Ele enviava para o juiz. O juiz ele tinha duas possibilidades. Olha só. Caso o MP se convencesse que era caso de arquivamento, ele submeteria ao juiz que poderia homologar, caso o juiz concordasse, ou poderia discordar da opinião do promotor. Então vamos lá. Deixa eu achar aqui um espaço em branco para você. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um slide, né? Vou abrir aqui um slide para te explicar melhor como era que funcionava a sistemática de arquivamento. Pessoal, arquivamento do inquérito. Deixa eu botar aqui. Arquivamento do inquérito policial. Eu vou dividir no meio, porque eu quero te explicar na visão de dois modelos. O modelo, olha só, o modelo judiciário, que é o antigo modelo, e o modelo atual, que é o modelo hierárquico. Vamos lá. Antigamente, se o Ministério Público, olha só, o delegado está aqui, né? Ó, o delta, viu, gente? O delta é o delegado. Enviou o relatório para o promotor. O promotor ele percebeu que não era caso de oferecer denúncia, e sim de promover arquivamento. O promotor ele enviava para o juiz. Submetia o inquérito policial, o relatório ao juiz. O juiz ele poderia concordar. Caso ele concordasse, o juiz homologaria. Ele homologava o arquivamento e aí estava encerrado o inquérito policial. Lógico, a gente ia ver, né, se o arquivamento ele era definitivo ou não. Aí é caso de coisa julgada material, caso de coisa julgada formal. Mas o promotor ele não poderia arquivar somente ele teria que submeter a decisão de arquivamento ao juiz para o juiz concordar e homologar. Agora, caso o juiz discordasse, aqui que vinha o balaio de gato. Se o juiz discorda do arquivamento, o juiz ele iria enviar a decisão dele de discordância para o Procurador-Geral de Justiça. Esse Procurador-Geral de Justiça teria três possibilidades. Ele poderia, ele mesmo, oferecer a denúncia. Ele mesmo poderia oferecer denúncia. Ele poderia designar outro promotor. Olha só, ele poderia escolher outro promotor para poder oferecer denúncia. Ou, eu vou usar a linguagem da prova. Ele poderia insistir no arquivamento. E aqui o juiz não teria outra possibilidade de discordância. O juiz só teria que homologar aqui o arquivamento. Então essa era a sistemática antiga. Hoje, olha como está mais simples. MP recebeu o relatório do delegado. É caso de arquivamento? Ele envia para o próprio órgão de revisão ministerial.
ou para o procurador-geral. Órgão, se houver órgão, né? Mas ele pode enviar para o procurador-geral. É o que diz aqui, ó. Ó, o procurador-geral encaminhar os autos para o procurador-geral ou instância de revisão ministerial quando houver. Quando houver. E aqui, o pacote anticrime, isso aqui é antes do pacote anticrime, isso aqui é depois do pacote anticrime. O novo modelo hierárquico. Aqui, ainda resta ao promotor. Ele vai avisar a vítima da decisão de arquivamento. Esta vítima possui 30 dias para interpor recurso aqui no órgão de revisão. Além de avisar a vítima, avisa ao investigado, avisa também ao investigado, que tem ali um inquérito que foi arquivado contra ele, e avisa também a autoridade policial. A autoridade policial. Detalhe, isso aqui foi o pacote anticrime. O pacote anticrime trouxe essa previsão, do jeito que está aqui na explicação. Porém, o STF decidiu que, deixa eu até mudar a cor de caneta. Vou botar aqui uma cor diferente. Vou botar aqui um roxo. Eu vou até botar da seguinte forma, segundo o STF, o juiz, o promotor deve submeter a decisão ao juiz. O juiz deve ser avisado do arquivamento. Isso aqui não significa dizer que vai pedir para o juiz concordar ou discordar, não, gente. Ele vai submeter a decisão, a manifestação, ele vai enviar para o juiz tomar conhecimento que houve um inquérito policial que foi arquivado. Detalhe, o STF também disse que o juiz tem também 30 dias para discordar. Aqui, ó, lá no órgão de revisão ministerial. Então, esse é o nosso atual modelo de arquivamento, modelo hierárquico. O antigo era o modelo judiciário, tá bom? Então, se liga aí, quando cair na tua prova, você já saber aí separar o que é um modelo judiciário do que é um modelo hierárquico de arquivamento. Como é que está a nova sistemática de arquivamento? A partir de agora, não basta o arquivamento de investigações criminais. A promoção de arquivamento feita pelo promotor, né, do feito, passa a ser necessária também a homologação pelo órgão de revisão ministerial. É por isso que a gente fala que agora, né, é uma decisão interna corporis. Por quê? Antigamente você tinha dois órgãos. Você tinha aqui o órgão do MP e o órgão judiciário. Olha só, o MP enviava para o juiz. Aqui não, gente, é MP conversando com MP. Apenas superior, né? Existe apenas uma hierarquia, mas não são órgãos diferentes. Tudo bem? Então você tem aqui agora um modelo hierárquico. O arquivamento, portanto, será feito em duas etapas. Duas etapas. Assegurada a cientificação, né, do investigado, então tem que avisar ao investigado, a vítima e também o delegado. E o STF decidiu que a manifestação também tem que ter ali o crivo do judiciário. Tá bom? Além de avisar, envia a instância de revisão ministerial para a homologação do arquivamento do inquérito policial. Ademais, institui-se a possibilidade de recurso em face da decisão de arquivamento. A vítima tem 30 dias e, segundo o STF, a vítima tem 30 dias, segundo o STF, o juiz também possui esses mesmos 30 dias para interpor recurso discordando da decisão de arquivamento do promotor. Beleza? A primeira observação importante é que a lei conferiu à vítima a possibilidade de provocar o judiciário, né? Então, primeiramente, o pacote anticrime, né? A lei aí, o pacote anticrime falou que era somente a vítima.
Bom, mas depois de um segundo momento, o STF, tá bom, em interpretação conforme, o STF, que é o guardião da Constituição, interpretou que não somente a vítima tem que ser avisada, não somente vítima, investigado, não somente vítima, investigado e autoridade policial, mas o juiz também. Já que o juiz deve ser avisado, e aí o juiz de garantias deve ser avisado de toda e qualquer investigação, nada mais justo que ele também seja avisado quando houver arquivamento daquelas decisões. Então, em interpretação conforme, né, conforme a Constituição, nas ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, decidiu que a autoridade judiciária poderá submeter a matéria de revisão em instância competente de órgão ministerial. Caso verifique, olha, em todo caso não, se verificar que houve uma ilegalidade no arquivamento ou teratologia, né, um abuso, um absurdo aí na hora de arquivar o inquérito policial. Um erro grave que o promotor não observou e aí arquivou, o juiz pode recorrer dessa decisão de arquivamento. Outro ponto é que a lei não mais trata a hipótese do juiz discordar. O juiz não tem mais essa competência de discordar, pelo simples fato de que não cabe ao juiz de garantias discordar ou não da opinião do arquivamento pelo promotor. A decisão de arquivamento fica adstrita apenas dentro do Ministério Público, tá bom? É uma providência meramente administrativa. Em observância, lembra que eu falei que a Constituição não recepcionou? Em decorrência disso, do sistema acusatório. Entretanto, destaca-se que o STF, ao conferir interpretação conforme, decidiu que o MP submeterá sua decisão ao juiz competente. Gente, submeter a decisão não é promover aí o pedido, né? É apenas avisar, né? Avisar ao juiz competente que aquele inquérito contra uma determinada pessoa vai ser arquivado. Tudo bem? É o que diz o artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o MP comunicará à vítima, o investigado e a autoridade policial e encaminhará os autos à instância de revisão ministerial para fins de homologação. Parágrafo 1º. Se a vítima ou representante legal não concordar, tem 30 dias, né, do recebimento da comunicação para interpor recurso, tá bom? Para pedir a revisão lá na instância competente. Então perceba que agora não é mais solicitado do juiz o pedido de arquivamento. O próprio promotor, ele arquiva diretamente lá no órgão de revisão criminal ou de revisão ministerial. Perceba que o artigo 28 não traz a figura do juiz. Só vai falar aqui o artigo 28 do CPP. Só vai falar em vítima, que vai ser comunicada, investigado e autoridade policial. O STF é quem coloca o juiz na jogada, tá bom? Então o STF é quem fala aqui, ó, tem que ser também submetido ao juiz, até para que o juiz ele tenha ciência ali, né? Tenha ciência que houve um arquivamento de um inquérito policial. Pessoal, bora resolver uma questão aqui para a gente fixar o conteúdo? Vamos lá. Jonas, delegado de polícia, deflagrou um inquérito policial para apurar a prática do crime de roubo, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Contudo, meses após o início das investigações e esgotada todas as diligências policiais cabíveis, não logrou êxito em apurar a autoria delitiva. É um inquérito que foi instaurado, porém não conseguiu chegar até o autor do delito. Nesse cenário, considerando o CPP e os entendimentos da doutrina e jurisprudência, é correto afirmar que o delegado, vamos lá, não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial em razão da indisponibilidade do procedimento investigativo. Gente, perfeito. O delegado, lembra, ele não pode arquivar inquérito policial.
Ele não pode arquivar. Quem vai arquivar é o promotor. O delegado vai enviar um relatório e o promotor, a partir do relatório, decide se é denúncia ou arquivamento. Então, o delegado não arquiva. É o nosso gabarito. Letra B. Poderá mandar arquivar? Não, gente. O delegado não pode mandar arquivar. Poderá mandar arquivar na letra C? Também não. Ó, onde tem poderá mandar arquivar, a gente já elimina. Sobrou a letra A e a letra D. Letra D. Não poderá mandar arquivar os autos do inquérito em razão da oficialidade. Ó, o início está correto. Não pode realmente mandar arquivar, mas não é por conta da oficialidade. Lembra que a oficialidade é um órgão oficial que fica tomando conta, é a polícia judiciária, é o delegado de polícia. É por isso que não pode ser arquivado? Não, não pode ser arquivado pelo princípio da indisponibilidade. Porque o delegado não dispõe daquele arquivamento, não pertence ao delegado. Não pertencendo a ele, ele não pode arquivar. Beleza? Bora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, dando continuidade aqui ao estudo do inquérito policial. Até já!